Olá, o meu nome é Marta Castro Ferreira e bem-vindo ao vídeo de coaching desta semana. E desta semana, finalmente o vídeo para as mulheres sobre os homens. As 3 dicas para ajudar Vênus a passar melhor o seu tempo em Marte. Até já! Alô, tudo bem? Espero que sim, estejas todo bem disposta, toda bem disposta a aproveitar estes belos dias de sol que estão por aí. Então, se bem te lembras, há umas semanas atrás fiz um vídeo que ajudava, ou cuja intenção era ajudar Marte, ou seja, os homens, a viverem um bocadinho melhor em Vênus, a lidarem um bocadinho melhor com as mulheres. Até trouxe aqui a minha amiguinha, do livro do John Gray, Os Homens são de Marte, as Mulheres são de Vênus, e fiquei nessa altura de fazer um vídeo ao contrário, portanto agora dar 3 dicas às senhoras, portanto a Vênus, para lidar melhor com Marte. Então finalmente, mais ou menos um mês depois, cá está eu, gostava de falar um bocadinho contigo sobre esse tema. E como tenho falado com vocês e tenho posto em alguns posts do Facebook, eu tenho tido neste momento, por acaso, diversas clientes a trabalharem ativamente sobre a sua fatia do romance, o que eu acho uma coisa ótima, já agora as pessoas irem perdendo receio de trabalharem sobre essa área um bocadinho mais afetiva e um bocadinho mais emocional da vida, mas tem sido um processo super giro e às vezes eu penso, bem, eu andei a passar aquela tortura toda ao longo dos últimos 7 anos, principalmente os últimos 2, para agora se calhar poder contribuir para que outras pessoas possam aprender um bocadinho com aquilo que foi o meu caminho. Foi só o meu caminho, mas ainda assim, se alguém puder tirar alguma lição com ele, acho que pode ajudar. Então o que é que eu gostava de falar um bocadinho contigo hoje? É um vídeo dedicado às mulheres, às meninas de Vênus, para quê? Para elas conseguirem lidar um bocadinho melhor com os homens que vivem no planeta de Marte. Então a primeira dica que eu gostava de dar é uma coisa muito importante, que é um erro, entre aspas, um bocado comum que nós, senhoras, temos tendência para fazer nas relações. Muitas das vezes nas relações nós temos tendência para ir buscar toda a energia àquela pessoa, à relação. Ou seja, nós precisamos de demasiadas coisas da relação. Precisamos de nos sentir amadas, precisamos de nos sentir aceites, precisamos de nos sentir desafiadas, precisamos de nos sentir a crescer, precisamos de nos sentir a amadurecer do ponto de vista de conhecimento, diversão, seja lá o que for. Temos diversas coisas que precisamos de uma relação. E nós temos tendência para, às vezes, afunilar isso tudo e querer que aquela pessoa que está connosco na relação nos dê isso tudo. Isto aconteceu-me aqui há uns anos atrás, estava a trabalhar com uma cliente, o tema nem sequer era o romance, mas de repente houve uma sessão que ela chegou e estava bastante triste e começou a chorar porque tinha tido uma discussão com um namorado. E ela estava-me a dizer isto, porque ela precisava que ele ouvisse, ela precisava que ele a mimasse, ela precisava que ele a surpreendesse, ela precisava que ele a estimulasse e fizessem coisas diferentes e tivessem conversas profundas, uma série de coisas. E na altura eu lembro-me que me virei para ela e disse, olha, isso é um peso muito grande que estás a pôr sobre ele, que é, estás a pôr sobre ele a responsabilidade de satisfazer montes de necessidades tuas. E é muito difícil uma só pessoa satisfazer todas as nossas necessidades. E o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que se calhar tu tens algumas necessidades que não precisa de ser o teu companheiro a satisfazer. Pode ser um amigo, pode ser uma amiga, pode ser um hobby teu que vais desenvolver, pode ser tu contigo própria, podes começar a ter isso na tua relação contigo própria. Ou seja, quando tu pões muita energia na relação, pões isso como centro e estás à espera que isso te dê tudo aquilo que tu precisas, às vezes isso pode ficar um sufoco grande para a pessoa que está a partilhar isso contigo, porque é mesmo difícil alguém conseguir dar-te tudo aquilo que tu precisas. E não é necessário, tu podes ir buscar isso ou outras coisas. Dou-vos um exemplo. Eu sempre achei que, por exemplo, para estar numa relação com alguém, precisava que a pessoa me fizesse evoluir muito do ponto de vista mental, do ponto de vista do meu conhecimento, principalmente dentro da minha área que eu trabalho, que era o desenvolvimento pessoal, sempre achei que preciso muito de estímulo mental e preciso muito que a pessoa me faça pensar e me faça evoluir e me faça isto e me faça aquilo. E eu vim a perceber agora, que estou numa relação com uma pessoa online e tal, que eu não preciso disso dessa pessoa. Ou seja, eu preciso disso, eu tenho uma necessidade mental e de evolução do meu ponto de vista humano e de evolução do meu conhecimento, que eu sempre achei que eu precisava ter isso da relação. Mas eu vim a descobrir que não, que por exemplo, eu tenho isso na relação que eu tenho com o meu melhor amigo, que é o Daniel Sá Nogueira, que é uma pessoa que me estimula imenso mentalmente, com quem eu aprendo imenso, com quem eu evoluo em termos de conhecimento muito, e eu deixei de precisar que a relação me desse isso. Eu preciso de outras coisas da minha relação, mas eu deixei de pôr esse peso. Olha, também preciso que tu me alimentes do ponto de vista intelectual ou do ponto de vista mental. E passei a ter isso da relação com o meu melhor amigo. Outro exemplo, por exemplo, eu sempre achei que precisava de energia yang na minha relação, energia masculina, de desafio. E, neste momento, eu com uma pessoa que
tem predominância energética Yin. E então para mim foi bem giro, porque no início aquilo chocou-me. E tipo, ok, ele não me dá o Yang que eu preciso. E eu vim-me a perceber que eu fui buscar esse Yang a outras áreas da minha vida. Por exemplo, uma delas foi voltando outra vez em força ao coaching individual e sendo muito reconhecida por isso. O CrossFit também, que é um hobby muito Yang que eu tenho, então onde eu consigo ir buscar essa energia Yang que de facto eu preciso. Mas a primeira dica que eu gostava de te dar era exatamente essa, que é tentares olhar para a pessoa que está contigo e não pôres nessa pessoa toda a responsabilidade de satisfazer uma série de necessidades tuas. Tu tens uma série de necessidades, és um ser humano, mas talvez não tenhas que as alimentar todas com um único canal energético. E as mulheres têm um bocado de tendência para fazer isto, focarem num único canal energético, quando têm uma relação, normalmente costuma ser a relação. Então a primeira dica que gostava que tu fizesse era, por que não alargares os teus canais energéticos? Por que não deixares outros amigos, outros hobbies, outros projetos, outras pessoas com quem tu trabalhas, trazerem-te, satisfazerem algumas das necessidades que tens. Boa? Segunda dica. Segunda dica tem a ver com regras. O que é que eu quero dizer com regras? As senhoras de Vênus, têm alguma tendência, ligeirita, para ter muita regra para as pessoas, para terem muitas coisas de que elas precisam de para. O que é uma regra? É tudo aquilo que tu precisas de para acontecer qualquer coisa. Imagina, para me sentir amada, eu preciso de elogios constantes, eu preciso de surpresas, eu preciso de tempo de qualidade, eu preciso de presença, eu preciso de sexo, eu preciso disto, eu preciso, seja lá do que for que tu precisas. Mas as mulheres têm alguma tendência para ter uma lista muito grande de regras. Eu estava esta semana a ter uma sessão de coaching com uma cliente minha e ela estava a fazer as regras que ela precisava para se envolver, para ter uma relação com uma pessoa. E ela tinha 37. E algumas eram coisas como ter uma licenciatura, ter o mesmo estatuto social, ter uma série de coisas que ela sentia que, se a pessoa não tivesse, então não poderia dar espaço a entrar numa relação. E tu tens que perceber que, quanto mais regras tu tens, mais difícil tornas a pessoa de acertar. Quer seja a pessoa que está contigo na relação, quer seja a pessoa que tu queres que esteja contigo numa relação. Se tu tens muitas coisas que tu precisas de vai tornar esse processo todo muito mais difícil. E eu gostava que tu refletisses um bocadinho, à medida que podes fazer até a tua listinha de regras, refletisses as regras que tu estás a ter neste momento, em relação à tua relação, ou em relação a uma relação que tu gostavas de vir a ter, se trazem mais dor ou se trazem mais prazer. Porque, por exemplo, também é muito comum pessoas que estão a querer encontrar uma relação terem bué de regras, tipo, não vou andar à procura, não vou para o Facebook, não vou para o Tinder, não vou a encontros, não vou não sei o quê. Tu podes ter essas regras todas, mas essas regras todas só estão a dificultar o teu trabalho. Então qual é que é a minha dica para ti? Tentares pegar nessas regras e diminuir ao máximo, 2 ou 3, pode ser? Boa. Dica número 3, esta é muito importante. As senhoras em Vênus têm alguma tendência para, quando se apaixonam por um ser de Marte, por um homem, quererem mudá-lo. Querem mudar a pessoa. E muitas das vezes nós estamos naquela fase inicial da relação em que olhamos para alguma coisa e aquela coisa não nos agrada, mas nós começamos, eu vou amá-lo o suficiente até ele mudar isto. E eu vou conseguir ensiná-lo, não sei o quê, até ele mudar isto. E eu vou isto, eu vou isto, eu vou não sei o quê. E tentamos, às vezes, mudar a pessoa. Também acontece ao contrário, como é óbvio, mas a energia feminina tem alguma tendência para estas coisas, para tentar mudar. A primeira coisa que precisas perceber é, se a pessoa muda, então tu não estás apaixonada pela pessoa, tu estás apaixonada por quem tu gostarias que a pessoa fosse, certo? Se tu amas a pessoa, se queres estar com a pessoa, tens que aceitar tudo. Se a pessoa vê futebol e tu não gostas de futebol, tu vais ter que ir amar o futeboleiro. Se a pessoa é desarrumada e tu não gostas de desarrumação, se tu queres estar com a pessoa, tu vais ter que ir amar o desarrumadinho. Em vez de tentares mudar a pessoa, porque se tu mudas a pessoa, para já ela não vai mudar, isso só vai causar discórdia e conflito. Mas se tu mudas a pessoa, então tu já não estás apaixonada por aquela pessoa, tu estás apaixonada pela imagem que tu tens daquilo que tu gostavas, daquilo como tu gostavas que a pessoa fosse, certo? Então, se estás, é para amar exatamente como a pessoa está. Eu li uma frase aqui há uns tempos, deixa eu ver se eu me consigo lembrar, que dizia, a minha função não é ensinar-te, a minha função é amar-te e o amor há de ensinar-te. E eu concordo imenso com esta frase. E a nossa função numa relação é essa, é amar
a pessoa, as coisas que tu gostas, as coisas que tu não gostas, as coisas que tu adoras que a pessoa faça, as coisas que te irritam que a pessoa faça, mas essa é a função, essa é a nossa função de Vênus numa relação, amar a pessoa e não amar a imagem que nós gostaríamos, ou que nós temos dela, ou como nós gostaríamos que a pessoa fosse, está bem? Então, não há mudança. Tenta pensar para ti uma outra coisa que tu sentes que tens vindo a chatear muito o teu companheiro para que ele mude. E tenta, em vez de tentares fazer com que ele mude, ganhar a flexibilidade em ti necessária para tu sim conseguires amar isso nele. Boa? Quando chegares a casa e ele estiver a ver o Sporting, como por exemplo ontem aconteceu comigo, em vez disso ser uma cena que te chateia e que devias estar a gostar mais de livros e de outra coisa qualquer, não sei o quê, em vez do Sporting, porque não conseguis amar o Sportingista, mesmo sendo tu portista, como é o meu caso, mas conseguir amar isso em vez de conseguir mudar isso. Ganhares tu essa flexibilidade em vez de pôres tu essa exigência no outro que o outro mude. Boa? Então estas são as minhas 3 dicas para ti. Acho que são 3 coisas, o vídeo tem que ser relativamente curto e já vou longa, mas são 3 coisas tão importantes que eu falaria sobre elas durante horas, mas por favor, pensa um bocadinho nelas, reflete, escreve algumas coisinhas e tenta pensar nestas 3 dicas para que tenhas uma vida, para que Vênus tenha uma vida bem mais agradável em Marte. Pode ser? Um grande beijinho e boa semana!